Você conhece de verdade a estrutura do IPI e as possibilidades, por exemplo, de tomada de crédito nesse imposto? Ou você simplesmente faz igual o ICMS? Ah, o IPI é igual ao ICMS, fique em paz, vamos fazer a mesma coisa. Na verdade, o IPI tem várias peculiaridades do imposto em que não são semelhantes ao ICMS. Inclusive, muito provavelmente, se você pensa assim, você está perdendo oportunidades de crédito de IPI, caso a gente esteja falando de regime normal. Ou, por exemplo, você pode estar como indústria no Simples Nacional, porém você deveria estar no anexo de comércio. A industrialização tem várias peculiaridades. Inclusive, você está no comércio, mas poderia estar na industrialização. O IPI é um imposto em que a gente precisa tomar muito cuidado. Caso contrário, a gente vai acabar recolhendo mais tributo do que deveria. Aqui nessa aula é exatamente isso que a gente vai aprender. Algumas peculiaridades do IPI, alguns requisitos próprios desse imposto para tomada de crédito e também os conceitos básicos de industrialização, para que você não leve um susto do fisco. Bora lá que você vai aprender um pouco mais sobre IPI nessa aula. Meu objetivo nessa aula é estruturar o básico trazido pela legislação para que a gente possa acompanhar as peculiaridades. Então, a gente vai entender a estrutura básica como conceitos, como exclusões também, quando não é considerado industrialização por determinação legal, e também tomada de crédito, ou seja, débito e crédito, né? A não cumulatividade do IPI. A gente vai entrar um pouco sobre a extrafiscalidade e a regulação próprios do IPI. E nós vamos falar também algumas hipóteses em que deveria ser considerado como industrialização, mas a gente simplesmente finge que não viu. É muito importante que a gente entenda esses conceitos para a gente conseguir dar andamento e adentrar em assuntos mais técnicos e um pouco mais teóricos também, para afinal de contas a gente ter uma gestão fiscal eficiente, certo? Bom, eu vou falar para você então o conceito da industrialização. Olha só, abri aqui a minha lousinha para a gente entender e a gente conseguir se conectar nesse sentido. Nós temos no IPI o principal decreto, que é o 7212 de 2010, em que ele é o RIP, Regulamento do IPI. Nele, a gente vai encontrar a principal norma estabelecida no IPI. Nas próximas aulas, a gente vai entender normas específicas, mas aqui a gente encontra a grande maioria daquilo que a gente busca no IPI, certo? Então, eu preciso ter o conhecimento dessa legislação, não tem como fugir, tá? Mas eu preciso considerar o que é, de fato, trazido na legislação o conceito de industrialização. E por que isso é importante? Você vai entender que muitas vezes a gente não considera a industrialização porque a gente tem em mente que a industrialização é uma empresa gigantesca, uma indústria cheia de maquinário, e não, nem sempre é isso. Inclusive, está previsto na legislação, se eu não me engano, no artigo 2º, em que prevê que não importa que ele tenha a estrutura de uma indústria. Se aquela operação ela está enquadrada como um conceito de indústria, deve ser recolhido o IPI. Então, a gente tem vários casos de fiscalização e autuação e multas altas justamente por não entender esse fator que é muito importante, certo? Bom, o que é um produto industrializado? Um produto industrializado é quando qualquer bem in natura, ele é modificado. Essa modificação, ela pode vir em sua natureza. Então, essa modificação, ela vem na natureza, ou seja, a função principal desse produto. Ela vem também na apresentação desse produto, ou seja, quando eu altero o aspecto do meu produto, eu também considero como uma industrialização, ok? Quando eu altero, por exemplo, a finalidade desse meu produto, ele servia para uma coisa e agora vai servir para outra coisa, também é um modelo de industrialização, tá? Dentro desses fatores, é claro que a gente tem várias ramificações em que eu vou citar em outras aulas, mas esse é o fator principal. Mas aqui a gente também tem um resultado econômico relevante. Caso contrário, ele não é considerado como uma industrialização. Ou seja, por exemplo, quando
uma empresa, ela fabrica um produto e ela manda esse produto para o cliente, e esse cliente não recebe porque aconteceu um furto no meio do caminho, esse produto ele não vai ter o recolhimento de IPI porque não teve justamente o resultado econômico relevante, tá? Isso é um fator muito importante para a gente determinar, por exemplo, quando a gente precisa pedir a devolução, o ressarcimento desse IPI, que é inclusive possível. Ok? Já que não trouxe, né? Não teve o resultado econômico relevante, tá? Então, isso é muito importante mesmo. Mas vamos considerar o seguinte. Eu vou citar aqui alguns exemplos importantes para que você entenda na prática, né? Quando que a gente tem algumas alterações ali dentro da não cumulatividade, por exemplo. O Decreto 7.212 de 2010, ele traz no seu artigo 5º a possibilidade de exclusão, isso mesmo, ou seja, quando não é considerado como uma industrialização. Esse é o caso, por exemplo, de quando a gente tem mistura de tinta. A legislação ela é específica dizendo que não é uma industrialização. A gente tem também, quando é o caso, por exemplo, da farmácia de manipulação, em que ela também é excluída em virtude de determinação legal. A gente também tem o caso dos refrigerantes vendidos em fast food. Sabe aquela máquina de refrigerante que faz a mistura na hora e você pega com um copinho? Então, aquilo não é uma industrialização por causa da exclusão trazida na legislação. Inclusive, a gente tem possibilidades de planejamento tributário, tá? Quando a gente fala de fast food, quando a gente fala não necessariamente de empresas grandes, mas do lanche, né? Em que a gente tem o combo, e é por isso que combo fica mais barato do que quando é vendido separadamente, porque a gente muda a base de cálculo do ICMS-ST, por exemplo, a gente não incide IPI e tem outros fatores relevantes também, tá? Então, por exemplo, mesmo que seja refrigerante de gelatinha, o refrigerante de latinha ele é monofásico, né? E o lanche não, ele vai incidir toda a tributação. Então, quando você coloca num combo, você consegue jogar um valor maior no refrigerante, que ele tem uma tributação menor para o consumidor final, no caso, para o comércio varejista, né? Porque o ICMS-ST já foi recolhido e o IPI também e o PIS/COFINS também, tá? Então, esse é um caso de planejamento tributário. Mas belezinha. O IPI, a gente sabe que ele é não cumulativo. A não cumulatividade do IPI, aliás, na reforma tributária, a gente vai ter a não cumulatividade plena, né? Eu quero ver isso funcionando na prática, mas bora lá. Nós temos a não cumulatividade, e aqui é onde pega bastante. Por quê? Ele não é exatamente igual do ICMS. Tem algumas peculiaridades no crédito de IPI. Ou seja, no IPI, a gente tem então, vou do início, o débito e o crédito, e esse crédito, ele é da entrada, basicamente, né? E a gente tem o débito da saída. Ok, mas na entrada, como que a gente faz como que é regulamentada essa possibilidade de crédito? Primeiro, antes de mais nada, eu vou citar um exemplo de insumo para ficar claro para quem realmente não conhece a não cumulatividade do IPI, ok? Vamos considerar aqui que eu tenho uma indústria de pneus, tá? Essa indústria de pneus, ela comprou um insumo. Esse insumo, neste caso, vamos supor que é borracha, tá? Nem sei se pneu faz com borracha, mas bora lá. Essa borracha, ela ficou em R$400. Nesses R$400, esse é o valor do insumo, tá? Nesses R$400, nós tivemos 5% de IPI, ou seja, R$20. Ou seja, esses R$20 do meu insumo, eu vou tomar como crédito, beleza? Então, assim, considere esses R$20, ok? Então, eu vou dar a saída do meu produto, do meu pneu pronto, e a minha saída vai ser de R$1.000. Vamos supor, eu não tenho certeza, tá? Não conferi, mas vamos supor que a minha alíquota de IPI aqui na saída é de 9,75%. Lembrando que o IPI ele incide sobre o produto, então cada um tem a sua alíquota, ok? Tanto na entrada quanto na saída. Na entrada, quando é considerado insumo, né?
Então, eu tenho 9,75 de IPI aqui na minha saída. Ou seja, eu tenho um IPI no valor de R$ 97,50. Isso é o que vai constar na minha nota fiscal de saída, R$ 97,50. Porém, qual é o IPI efetivamente recolhido? Ele vai ser os R$ 97,50 menos os R$ 20, certo? Porque esses R$ 20 eu tomei de crédito na minha entrada. Portanto, o IPI efetivamente recolhido na minha operação vai ser R$ 77,50. Veja, a União, ela recebeu R$ 97,50, ok? Mas o meu recolhimento foi de R$ 77,50. O meu insumo, o meu fornecedor, ele recolheu mais R$ 20, tá? Essa é a minha possibilidade de crédito. Beleza. Professora, eu só tenho possibilidade de tomar crédito no caso da indústria, quando eu falar de insumo? Não. Mas antes de entrar nisso, eu vou dar um detalhe importante, tá? Aqui na indústria, quando ela adquire, detalhe, o IPI, ele é sempre o destacado na nota, tá? Professora, 100% das vezes? Não, não é 100% das vezes. Vou te dar um exemplo exatamente agora. Quando uma indústria, ela adquire um produto de um atacadista, por exemplo, eu fabrico porta, e aí eu fui num atacadista que é não optante pelo Simples Nacional, não pode ser optante pelo Simples Nacional, ok? Esse atacadista, eu comprei os parafusos desse atacadista. O atacadista, obviamente, não vai ter destaque do IPI na nota fiscal, porque afinal de contas ele não produz, ele só vende, ele é um atacadista, tá? Neste caso, eu vou poder tomar crédito de 50% da alíquota prevista na tabela TIP, tá? 50% da alíquota prevista na tabela TIP para aquele produto. Então, vamos supor, eu comprei R$ 100 de parafusos, e esse parafuso tem uma alíquota de IPI de 10%. Portanto, eu vou ter aqui R$ 5 de crédito, porque é 50% dessa alíquota, ok? Essa é a possibilidade quando não está destacado na nota, tá? Ok. Mas o meu IPI, ele não tem somente a possibilidade de tomada de crédito em relação a insumo. Ele tem também outras possibilidades. As possibilidades de créditos do IPI, e eu vou citar as 3 principais, tá? Matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Alguns cuidados. O material de embalagem, ele não pode ser o material de embalagem de transporte. Ele precisa ser o material de embalagem de apresentação. Então, qualquer coisa que seja o material de embalagem de apresentação, ou seja, laço, fita, sei lá, adesivo, tudo isso é considerado como crédito, tá? Mas a caixa de papelão que ela serve como armazenagem para facilitar no transporte, essa não pode tomar crédito. Mas a gente tem aqui um planejamento tributário, tá? A gente tem algumas adequações que a gente faz nessas caixas de papelão para que a gente possa tomar crédito e seja considerado como uma embalagem de apresentação, certo? Mas aqui é um caso de planejamento tributário que a gente faz, tá? Então toma cuidado. Em todos esses casos, eu preciso tomar um cuidado muito grande no IPI. Em qualquer caso de crédito, o IPI ele só é possível se ele tiver contato físico ou químico com o processo com o produto em fabricação, tá? Se eu não tenho um contato físico ou químico com o processo, com o produto em fabricação, eu não posso tomar crédito desse produto. Vou citar um exemplo. O gás que serve para alimentar ali a máquina. Esse gás, ele não pode tomar crédito, porque ele serve para a máquina e não para o produto, tá? Mas o mesmo gás em que ele utiliza no produto, por exemplo, para fixação da tinta, esse gás, ele pode ser tomado crédito, tá? Então, aqui, toma muito cuidado, porque tem muitos casos, sim, de fiscalização, de autuação, de multa, em que a gente precisa tomar muito cuidado, ok?
O conteúdo desse vídeo é parte de uma aula do Gestão Fiscal Descomplicada, em que eu explico de fato a parte teórica e técnica do IPI, as possibilidades de créditos, conceitos, as industrializações, mas nós temos também outras possibilidades de planejamento tributário. Inclusive, por exemplo, um insight para o final do vídeo: aqueles produtos em que na tabela TIP tem NT, que é não tributável, ele se aplica também para as empresas do Simples Nacional. Você sabia disso? Eu sempre falo sobre isso. E eu explico com detalhes no Gestão Fiscal Descomplicada. Esse é um vídeo de um conteúdo um pouco mais técnico, mas descomplicado. Esse é meu objetivo aqui no Tributário Descomplicado. Curte, comenta e compartilha. Não esquece de seguir e acionar o sininho para receber os alertas de notificações para sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. Muito obrigada, meu nome é Mayra Silvestre e esse é o Tributário Descomplicado.